Bom, gente, então, vamos continuando o conteúdo hoje, né? A gente entrou na parte das misturas gasosas, depois vimos a parte de ar úmido, né? Tudo isso preparando para o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai começar a falar de sistemas reagentes. E por sistemas reagentes, já está no nome, são sistemas onde vai haver uma reação química. A gente vai focar aqui na parte de engenharia, né? Que é a reação química mais usual para a gente na área térmica, a combustão, né? Então, a aula de hoje a gente vai começar a falar da combustão. Vamos ficar hoje presos à parte de conservação de massa. Preso não, né? Vamos nos ater até esse pedaço para na aula que vem a gente dar sequência, beleza? Então a gente vai devagar, vamos aos poucos para dar tempo de vocês irem assimilando, tá bom? Então vamos lá. Então nas aulas passadas, gente, a gente viu a questão da mistura de gases, aí a gente aprendeu a caracterizar essa mistura. Quando eu digo caracterizar, é o quê? É descrever o que tem na mistura, que pode ser feito de uma análise gravimétrica em função da massa, ou uma análise molar em função do número de mols. Vimos como obter as propriedades termodinâmicas da mistura em função dos seus componentes. A gente viu que tudo está em função da ponderação, né? É o quê? Quantos por cento de massa eu tenho de cada componente? Pondero isso pela propriedade, a gente obtém a propriedade que eu quiser, calor específico, energia interna, entalpia, entropia, por aí vai. Tanto isso na base gravimétrica ou na base molar, né? Vimos aqui massa molar da mistura, as leis de pressão e de volume aditivo, também vimos, não vou entrar novamente explicando, beleza? E também vimos a questão do ar úmido, né? A gente viu que no ar que a gente respira, o ar aqui em volta da gente tem água, né, nele. Então, essa água é a umidade do ar e a gente viu como é que a gente caracteriza esse ar também úmido, né? A gente viu a propriedade de umidade absoluta, vimos como calcular a umidade absoluta em função da pressão que o vapor d'água se encontra no ar, né? Vimos a umidade relativa também. Então, a umidade absoluta nos diz quanto de água a gente tem no ar com relação ao ar seco, e a umidade relativa nos diz quanto de água a gente tem no ar com relação ao quanto que ainda poderia ter, né? Então, o que é PV? PV é a pressão, vamos dizer que o ar que se encontra, a água que se encontra no ar que a gente respira está nesse ponto que eu deixei marcado aqui, vapor superaquecido, né? Então, nesse ponto eu vou ter minha pressão de vapor, né? Como que eu obtenho a pressão de vapor? É a pressão parcial da água, né? Que juntando com a pressão de ar seco vai dar a pressão da mistura. Isso também a gente viu na outra aula das pressões aditivas, né? Então aqui PV é a pressão parcial da água, no vapor da água presente no ar. E PG, que é o que está aqui ó, no denominador, é o quê? É a pressão para essa mesma temperatura aqui, para essa isotérmica, é a pressão com que a água se condensaria se ela estivesse nessa temperatura. Beleza? É a pressão de saturação para uma determinada temperatura. Beleza? Então, se eu quero saber qual é o PG, né, que é a pressão de saturação, eu venho reto aqui na horizontal. Se eu quero saber qual é, nem está aqui no slide, mas a gente falou na aula passada, né, a temperatura do ponto de orvalho do ar que a gente tem aqui, a gente faz o que? A gente segue essa isobárica até ver qual é a temperatura nessa mesma pressão que iniciaria-se a mudança de fase. Essa é a temperatura do ponto de orvalho, que até a gente discutiu a questão da condensação em superfícies mais resfriadas, né? É assim que a gente obtém. Quero obter o PG, eu venho na horizontal aqui na isotérmica. Quero obter a temperatura de ponto de orvalho, eu venho na isobárica aqui. Beleza? Vimos como também caracterizar a mistura de ar úmido, né? A gente tem que levar em consideração a propriedade do ar seco e a propriedade do ar úmido, ponderando com a umidade absoluta. Beleza? Vamos lá. Então, para a aula de hoje, a gente vai analisar o quê? A grande diferença de tudo que a gente viu até agora é o seguinte: a entrada e a saída do meu ou volume de controle, né? Ou se eu tiver com o sistema fechado, a composição inicial e final. Agora isso muda, gente. Antes, vamos lá. Ciclo Rankine, turbina a vapor. Entra vapor d'água, sai vapor d'água. Composição homogênea está ali constante, né? Ciclo de refrigeração, a gente tinha lá no compressor, que seja. Entra o refrigerante, sai o refrigerante, né? Nos ciclos Brayton,
a gente estava fazendo o quê? Simplificava, né? E o que entrava era ar e o que saía era ar. Pela simplificação da análise ar padrão. Nas aulas passadas, a gente viu que uma mistura poderia até acontecer, né? Uma mistura de gases. Então, eu teria um gás A aqui, um gás B entrando aqui, e sairia uma mistura C, que na verdade seria a junção das duas. O a mistura A continuaria a existir, a B, os componentes da mistura continuariam a existir, né? Agora, o que vai mudar é que vai ter uma reação química aqui, e os componentes da mistura A que vão estar entrando vão ser diferentes dos componentes da mistura B que vai estar saindo. Deveria ter até uma outra setinha aqui, né, para a gente falar que vai ter uma reação de duas linhas, mas pode ser só essa aqui, ela pode reagir e vai sair alguma coisa diferente do que está entrando. E quando ocorre essa reação química, para qualquer reação química, então, se a gente vai alterar o que a gente tem, eu vou quebrar ligações e vou formar novas ligações entre as moléculas. E esse processo libera ou consome energia, né? Então agora a gente vai fazer a análise de um sistema onde vai ocorrer uma reação química, o que entra vai ser diferente do que sai, e nesse processo pode ser liberado calor, pode consumir calor, esse processo, dependendo do equipamento que estiver passando aqui, pode gerar ou consumir trabalho, enfim. Agora a gente vai aprender a trabalhar com isso. Sistemas reagentes. Sistemas onde o que entra é diferente do que sai, ou o que se inicia, se fosse um sistema fechado aqui, né? O que inicia aqui dentro é diferente do que termina, beleza? Então esse é o nosso foco da aula de hoje, beleza? Então, começando, já que eu falei com vocês, a gente vai trabalhar com a combustão. Vai ser a reação que a gente vai tomar como base aqui, e o algoritmo de operação para resolver um problema de combustão. Depois a gente pode usar esse mesmo algoritmo para outras reações químicas, desde que a gente mantenha os conceitos básicos pré-definidos, beleza? Então vamos lá, o que é a combustão? Então, lendo aqui, né, bem direto, a combustão é uma reação de oxidação exotérmica dos reagentes. Por partes, então. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera energia. Então a gente tem duas possibilidades. A minha reação pode ser exotérmica, que ela libera energia, ou ela pode ser endotérmica, que ela consome energia, né? Então a gente tem dois gráficos aqui representando essas duas possibilidades. Uma reação endotérmica, azul aqui em cima, e uma reação exotérmica. Então o que a gente tem representado? A energia que a gente vai ter e a direção da reação, ou seja, conforme a reação for ocorrendo, né, meus reagentes vão se transformando em produtos, né, e esse é o sentido do tempo, vamos dizer assim. O que acontece? Para a reação começar, eu vou ter que ter uma energia de ativação, e ao encerrar a reação, vamos dizer assim, na hora que os produtos deixam de ser produtos e se transformam em reagentes, a gente vai ter uma linha de energia aqui. O que a gente vai fazer? A gente compara a linha de energia dos produtos com a linha dos reagentes. Se os produtos tiverem mais energia que os reagentes, quando eu digo energia, energia química, beleza? Se eles tiverem mais energia do que os reagentes, o que acontece? Quer dizer que ela absorveu energia, essa reação. Então é uma reação endotérmica, que não é o caso da combustão. Beleza? Na combustão, nós vamos ter os nossos reagentes. Ao acontecer a reação, os produtos liberados vão ter uma energia inferior à energia dos reagentes. Por quê? Porque liberou-se energia. Beleza? Então, por isso que disse que uma combustão é uma reação de oxidação exotérmica. Beleza? Então, exotérmica aqui está definido, que libera combustível. Agora, por que oxidação? Porque é uma reação onde a gente vai oxidar os nossos reagentes. Como assim? Carbono vai virar CO2, hidrogênio vai virar água. Beleza? Então, esse aqui é o triângulo da combustão, né? Os três pilares para que a combustão ocorra, que é o quê? Eu preciso de ter um combustível. Beleza? O combustível já é autoexplicativo o que é, né? É o que tem energia para ser liberado. Um comburente, que é o quê? É o oxigênio, né? É o que geralmente, por motivos óbvios, em vez de ser oxigênio, é ar. Por quê? Porque é abundante, está aqui em volta da gente o tempo inteiro, não tem custo, né?
E felizmente, muito felizmente mesmo, a gente precisa de ter calor, uma energia de ativação para essa reação ocorrer, né? Por quê? Muito felizmente. Porque o combustível está aqui, em volta da gente, né? O ar também. Então, se não precisasse dessa energia, estava tudo pegando fogo, né? Então, a gente precisa de ter uma energia de ativação para essa reação começar. Beleza? Então, para que haja a combustão, precisamos de combustível, comburente e calor. E aqui a gente tem um exemplo simples, né? Que é o quê? A lenha queimando. Então, os combustíveis vão ser, na grande maioria absoluta das vezes, hidrocarbonetos. Que é o quê? São compostos formados majoritariamente por carbono e hidrogênio. Ok? Então, meu combustível vai estar aqui. Para que ocorra a combustão, preciso também do comburente, no caso aqui, o oxigênio presente no ar. Então, olha só, tem oxigênio e tem combustível. É o suficiente? Não é. Preciso de atingir uma temperatura de ignição para que a reação comece a ocorrer. Então, a gente tem aqui uns exemplos de alguns combustíveis e suas respectivas temperaturas, ponto de ignição em graus Celsius aqui, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente aquece, então, ao ponto de atingir essa temperatura de ignição, o combustível vai reagir com o comburente e todo o meu carbono vai ser transformado em CO2 e todo o meu hidrogênio vai ser transformado em água. Vou botar um parênteses enorme aqui agora, que isso é a definição teórica, beleza? Do carbono virar CO2, hidrogênio virar água, porque quando eu falo assim, parece que a combustão é uma reação completamente homogênea e simples de ocorrer, né? Mas não é, a gente vai falar disso ainda. Mas de uma forma simplificada, vai ser uma reação de oxidação dos nossos reagentes, beleza? Carbono vira CO2, hidrogênio vira água, se tiver enxofre vira SO2, bem, beleza? E o que é esse ΔH aqui? Mais a energia liberada, tá bom? Então isso aqui é para a gente entender do que a gente vai falar, nossa definição de combustão, beleza? Vamos lá. Então agora que a gente sabe o que é a combustão, a gente precisa começar a conseguir modelá-la, né? Termodinamicamente. Só que para isso a gente precisa de alguns conceitos básicos primeiro, né? Então o que é a combustão? Ela vai ser a mistura do meu comburente, no caso o ar, como eu falei, por ser abundante, vai ser o mais usual. O combustível, geralmente um hidrocarboneto. Quando eles reagirem, a gente vai ter os produtos. Então, primeira nomenclatura importantíssima que vem antes da reação são os reagentes. E o que sai da reação são os nossos produtos, beleza? Então, falando especificamente do nosso ar, né? O que é o ar? É uma mistura de gases. O que compõe essa mistura? Então, na análise volumétrica, o molar, a gente tem 78% de nitrogênio, 21% oxigênio e 1% são outros gases que vão compor essa mistura. Agora, para a gente simplificar a nossa análise, a gente vai dizer que o ar seco, importantíssima essa palavrinha seco, na aula passada a gente entendeu a importância dela, né? Porque a gente viu que esse ar pode ser úmido também, pode ter a água aqui. Mas o ar seco vai ser uma mistura composta por 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Beleza? Então, isso está na base molar, tá bom? Quer dizer o que se 21% é oxigênio e 79% é nitrogênio? Quer dizer que a cada 1 mol de oxigênio que eu tiver no ar, eu vou ter 3,76 mols de nitrogênio. Beleza? Então, de onde vem esse 1 e esse 3,76? Aqui, da proporção de 21 para 79%. Beleza? Multiplicar 21 por 3,76, a gente vai chegar aos 79. Outra consideração importantíssima sobre o ar é falar do nitrogênio. Como vocês podem ver, o nitrogênio é extremamente abundante no ar, né? A maioria absoluta do ar é composta por nitrogênio. A gente vai considerar que o nitrogênio é um componente inerte da nossa reação de combustão. O que isso quer dizer? Então, gente, o nitrogênio presente nos reagentes é o nitrogênio presente nos produtos. E o que acontece? Quando isso não vai acontecer, na verdade, né? O que acontece? Quando a gente atinge certas temperaturas, aí sim o nitrogênio ele deixa de ser inerte. A partir de um certo patamar de temperatura, acima de 1000 graus Celsius, não, 1000 é muito até, um pouquinho menos. Você começa a formar
óxidos nitrosos, chamados NOx, beleza? Que são bem poluentes, beleza? Então existem normas controlando patamares de temperatura, limitando a emissão desses óxidos nitrosos, beleza? Porém, a gente só vai entrar nisso se for específico. Eu vou dizer, se eu não falar nada, vocês vão considerar sim o nitrogênio como um gás inerte na nossa reação de combustão, beleza? Ou seja, vai ter nitrogênio aqui, vai ter nitrogênio aqui. Tranquilo? A única diferença vai ser que aqui ele vai sair na temperatura dos produtos de combustão, tá bom? Então ele tem sim energia acoplada a ele, bem mais do que nos reagentes, só que é a energia sensível devido à temperatura, não é energia química não, tá bom? Vamos lá. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para começar a abordar os nossos problemas é balancear as reações químicas. Bem ensino médio de química mesmo, mas é bom sempre a gente rever, né? Então, o balanceamento da reação química nada mais é do que a gente aplicar a conservação de massa. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reação. Hidrogênio, oxigênio, vira água, né? Então, o que é conservação de massa disso? Bem óbvio, né? A massa dos reagentes, então, tem que ser igual à massa dos produtos. Eu tenho aqui massa molar do hidrogênio, 1 kg por quilomol. Beleza? Hidrogênio H, né? Então, eu tenho H2, 2 kg de hidrogênio. Massa molar do oxigênio é o quê? Eu tenho 32 kg de oxigênio, né? Do O2. Só que eu tenho meio mol, então fica 16. Então, no meu produto, que é H2O, eu tenho 2 kg de hidrogênio, H2, e 16 kg, que é só o O, né, do oxigênio. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Agora, o número de mols dos reagentes não é o número de mols dos produtos. Temos aqui uma reação química, beleza? Aqui que a gente começa a enxergar o nosso sistema reagente. Quantos mols eu tenho aqui no meu reagente? 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio. Então, tenho 1,5 mols aqui. Beleza? Quilomols, né? Já que está em quilograma. E quantos quilomols eu tenho no produto? 1 quilomol de água. Beleza? Então, o número de mols dos reagentes não é igual ao número de mols dos produtos. Agora, se a gente vai fazer uma análise molar, na base molar, como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar individualmente cada elemento. Então, o elemento hidrogênio, tem quantos mols do elemento hidrogênio? Tenho 2 kmols aqui do elemento hidrogênio. E separado aqui, né? H2. Então, do lado dos produtos, eu tenho que ter 2 hidrogênios. Agora, quanto eu tenho aqui de oxigênio? Meio de O2. Ou seja, eu tenho O, que está aqui. Beleza? Então, essa é a análise que a gente vai fazer. A gente vai olhar cada átomo e vai comparar produto e reagente. Aí sim a gente pode falar que a massa está se conservando. Se a gente olhar individualmente cada átomo aqui, aí a gente pode aplicar o balanço da reação, que a gente vai estar respeitando a conservação de massa. Beleza? Então, gente, olha só. Eu falei com vocês que a combustão exige, então, ter um comburente, ter um combustível, ter a energia de ativação. Né? Só que quanto disso eu preciso ter para reagir? Depende, cada combustão é um caso, a gente vai falar disso. Então vamos pegar um exemplo que eu tenho aqui 1 kg de combustível, 1 kg de combustível entrando, 17 kg de ar entrando. Então eu tenho 18 kg aqui do produto saindo, correto? Agora, o que é esse parâmetro que a gente vai avaliar que é importantíssimo? É a razão ar-combustível. A razão ar-combustível, apresentada pela sigla AC. Ela mostra para a gente, então, já bem direto, qual é a massa de ar com relação à massa de combustível que eu vou adicionar aqui para ter a minha reação. Então, nesse caso aqui, né, quanto que vale a minha razão ar-combustível? Tenho 17 kg de ar para 1 kg de combustível. Massa de ar, massa de combustível, AC igual a 17. Beleza? A razão ar-combustível pode ser expressa na base mássica ou na base molar. Na base molar, em vez de pegar a massa de ar e a massa de combustível, a gente vai pegar o número de mols do ar e o número de mols do combustível. Beleza? E uma observação importante que às vezes vocês se confundem sobre o número de mols do ar, que é o quê? O número de mols de ar
lembrando, ar é uma mistura, né, que é caracterizado por oxigênio e nitrogênio. Então tem que pegar o número de mols de nitrogênio e somar com o número de mols de nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio, beleza? Então, para cada 1 mol de oxigênio que eu tenho 3,76 mols de nitrogênio. Então não quer dizer que eu tenho 1 mol de ar, não. Eu tenho 4,76 mols na mistura ar. Beleza? Então eu vou ter sempre 4,76 mols de ar? De jeito nenhum. A gente vai ter sempre uma quantidade de ar que pode ser regulada. Mas para 1 mol da mistura ar, eu tenho 4,76 mols. Beleza? E eu tenho que ver, por exemplo, 1 kg de combustível. Tem que saber qual é o combustível para saber quantos mols eu tenho nessa massa de combustível. Aí a gente usa o que? A massa molar aqui. E a gente consegue transitar da análise gravimétrica para análise molar usando a massa molar, que é o que eu falei com vocês na aula retrasada, né? Que é o nosso fator de conversão para jogar de um para outro aqui. Beleza? Então, se a gente multiplicar a razão ar combustível pela razão da massa molar do combustível pela massa molar do ar, a gente vai ter a razão ar combustível molar. Tá bom? Bom, então agora a gente viu que a gente precisa ter ar e combustível para reagir. Então, qual é a proporção correta entre ar e combustível para que ocorra a combustão? Essa pergunta eu faço questão de falar. Eu coloquei aqui como uma provocação, mas ela está completamente errada eu falar isso, porque não existe proporção correta para reagir ar e combustível na combustão, porque são infinitas possibilidades que a gente vai ter, infinitas aplicações, infinitas demandas, infinitas restrições, que é o mais importante da nossa reação de combustão. Beleza? Então, a proporção de ar e combustível da minha reação vai depender da minha restrição. Como assim? Restrição de temperatura. Por exemplo, no ciclo Brayton, a gente vai ver na próxima aula que a gente pode atingir temperaturas exorbitantes na reação de combustão. E como que a gente faz para modular essa temperatura, para controlar? Adicionando mais ar. Então você adiciona mais ar, você vai diluir a energia liberada numa maior quantidade de ar, eu vou ter mais produtos para absorver essa energia, então a temperatura vai aumentar menos. Então eu protejo o meu equipamento. Beleza? Eu não quero ter uma combustão completa, tenho determinados produtos que eu quero obter. Falar de combustão completa e incompleta ainda vou falar já. Mas eu quero obter determinados produtos, então eu adiciono mais ar, adiciono menos ar. Beleza? Então, não existe uma proporção correta da minha mistura ar-combustível. Tudo depende da minha aplicação e das minhas restrições, tá bom? Então, eu faço questão de botar essa pergunta aqui para poder provocá-los. Bom, então vamos lá. Agora sim vamos falar combustão completa e incompleta, né? Então, primeiro, eu gosto de falar isso da combustão. A combustão, às vezes, a gente quer tratar como algo certo, que vai ocorrer matematicamente e tal, mas posso pegar aqui meus produtos, meus reagentes, eu consigo determinar o que tem de cada lado. E não é bem assim. A reação de combustão, gente, é uma questão de probabilidade mesmo. Por quê? Eu preciso dos átomos se chocando com a velocidade certa, na posição certa, no ângulo certo, para que possa ocorrer a reação. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse GIF aqui excelente. Eu estou fazendo a combustão do metano. Metano é o quê? É o CH4. O que é o CH4 aqui nessas moléculas? Carbono, essa molécula cinza aqui. Hidrogênio são as moléculas menorzinhas azuis, beleza? Então, o CH4 vai reagir com oxigênio, O2. Então, tá aqui, minhas duas moléculas de O2, as duas bolinhas vermelhas. Para formar o quê? CO2 e água, né? Então, no final das contas, a gente olhar aqui, o que vai sobrar na reação? Do lado esquerdo aqui eu tenho CO2, carbono, oxigênio, oxigênio. E as duas moléculas aqui, de oxigênio que sobraram, vão pegar cada uma 2 de hidrogênio. E eu vou ter 2 moléculas de H2O. Mas por que eu boto esse GIF? Para vocês enxergarem que a reação de combustão, gente, ela depende de muitos fatores. O choque tem que ocorrer do jeito certo, na velocidade certa, da forma certa, para poder romper as ligações e formar ligações novas. Beleza? Então, isso é algo que eu quero botar na cabeça de vocês. A gente vai tratar aqui uma forma simplificada da combustão.
com equacionamentos matemáticos, porém, não venham achar que a combustão é uma reação homogênea, bonitinha, que a partir do momento que eu boto uma quantidade de ar, vai reagir tudo certinho com o combustível, vai formar CO2, vai formar água. Não, beleza? Mas a gente precisa de ter um ponto de partida, né? Então, o que é a combustão dita completa? A combustão completa, gente, então, é uma combustão onde a gente consegue transformar todo o carbono dos meus reagentes em CO2, todo o hidrogênio em água, caso tenha enxofre, em CO2. Isso é uma combustão completa, beleza? Ah, professor, e se tiver nitrogênio? Nitrogênio é inerte. Se tiver nitrogênio, N2 de um lado, N2 do outro lado. Isso é uma combustão completa, quando a gente consegue fazer isso. Fazer essa transformação de todo o carbono que tiver no reagente, no produto vai ser CO2, todo hidrogênio no reagente que estiver no produto vai ser água. Isso é o principal. E como que a gente define, então, se essa combustão vai ser completa ou não? Seguinte, a gente tem um conceito importantíssimo aqui que é chamado de ar teórico. Ar teórico, gente, é a quantidade mínima de ar que eu vou precisar injetar na minha reação para que ocorra a combustão completa, para que todo o meu carbono vire CO2, todo o meu hidrogênio vire água. Beleza? Então, se eu pegar aqui esse ponto aqui, esse eixo aqui azulzinho é o quê? A quantidade de ar. Se eu tiver nesse pontilhado vermelho aqui, nesse ponto, essa quantidade de ar é chamada de ar teórico, que é a quantidade de ar que quando eu fizer a reação não vou ter nenhum combustível não queimado, ou seja, não vai ter nada de combustível nos produtos, e nenhum oxigênio livre nos produtos, ou seja, eu não vou ter o O2 aqui. Todo o oxigênio vai estar combinado ou com carbono ou com hidrogênio, se tiver enxofre, combinado com enxofre também, beleza? Então aqui a gente tem uma reação de combustão com ar teórico ou ar estequiométrico. Gravem esse termo porque ele é importantíssimo, vai ser muito utilizado, beleza? Então tem a reação do metano, CH4, com ar teórico, beleza? Então, como eu falei com vocês, a gente vai ter sempre 4,76 kmol de ar? Não. Isso aqui é para 1 kmol da mistura ar, eu tenho 4,76 kmol, que é o oxigênio e o nitrogênio. Porém, a gente está vendo aqui que a gente vai ter 2 vezes isso. Beleza? Então, eu vou reagir metano com ar. Só que é ar teórico. Se é ar teórico, essas duas condições aqui vão ser atendidas. O que eu vou ter no produto? Todo carbono vira CO2, todo hidrogênio vira água, e o nitrogênio que eu tenho aqui, está aqui. Beleza? 2 vezes 3,76, 7,52 kmols ou mols, depende do que eu estiver analisando aqui, né, de nitrogênio. Ok? Então, isso aqui é a reação com ar teórico. E aqui é uma combustão dita completa. Beleza? Ah, professor, por que tem um oxigênio aqui então? Porque aqui eu posso formar na incompleta carbono, posso ter carbono livre, né? Fuligem, principalmente, monóxido de carbono, hidrogênio. Aqui, CO2 e água, eu falei, porém eu tenho um oxigênio aqui. Ah, o que acontece? Se eu começar a adicionar mais ar, aí o oxigênio vai estar diluído aqui já nos produtos, porém eu ainda tenho mais. Então eu vou ter mais um oxigênio aqui também, que eu vou chamar de reação com excesso de ar, ou com ar em excesso. Beleza? Então se eu tiver uma quantidade superior à quantidade de ar teórico, eu tenho excesso de ar. Se eu tiver uma quantidade inferior, eu vou ter deficiência de ar. Beleza? Ah, professor, então eu vou sempre querer ter uma combustão completa, né? Para liberar energia e tal, formar meus compostos? Não. Um exemplo, a gente não vai entrar aqui em detalhes, é o processo de gaseificação, por exemplo. É um processo de combustão com deficiência de ar. A gente chama de combustão incompleta. Por quê? Porque se a gente olhar os produtos aqui, ó, da completa, CO2 e água. Da incompleta, a gente tem carbono, monóxido e hidrogênio. Hidrogênio, gente, é um combustível dos mais nobres que tem. O potencial térmico dele, a gente vai entrar nisso ainda, é gigantesco. Então, eu vou formar aqui um composto gasoso que é um combustível. Beleza? Então, a gaseificação, que é um processo usado para gerar um combustível gasoso, faz isso. A gente adiciona menos ar na reação para que os produtos sejam esses. Tá bom? E aqui, mera curiosidade, né? A chama, né?
gente tem uma chama vermelhinha, quer dizer que está saindo fuligem, quer dizer que a reação está faltando ar. Pode botar mais ar. Você vai adicionando ar, e a chama vai se alterando. Principalmente quem já viu, o pessoal aqui que fez o curso técnico mecânica, viu a chama do oxicorte. Quando você vai mudando a proporção ali, você vai vendo claramente essa alteração ocorrendo. É o quê? É porque você está adicionando oxigênio e está mudando seus produtos aqui. Beleza? Então, isso aqui é o conceito de combustão completa e incompleta, e o mais importante que eu quero falar com vocês é o conceito de ar teórico ou ar estequiométrico, beleza? Que é a quantidade mínima de ar que eu tenho que adicionar para converter todo carbono em CO2 e todo hidrogênio em H2O, tá bom? Bom, então, como eu falei também, quando a gente estava mostrando o GIF lá, a combustão, gente, não é essa coisa exata que eu acabei de falar com vocês. A gente faz uma modelagem para conseguir se aproximar, né? O que acontece? Isso aqui é o ar estequiométrico, beleza? Então, vamos tomar como referência essa quantidade de ar aqui. A partir daqui a gente tem uma combustão completa, em tese, para trás incompleta. Então, a gente começa a ver o teor da emissão dos nossos produtos. Então, repare, conforme a gente vai atingindo a combustão completa, isso é importante. A temperatura dos meus produtos, se eu fizer a queima com essa quantidade de ar, a temperatura dos meus produtos vai lá em cima, é muito alta. Beleza? Então, se eu tiver uma temperatura muito alta, 1.500, 2.000 graus Celsius, olha o que eu vou estar formando aqui, o alto teor de óxidos nitrosos, NOx aqui. Beleza? Então, tem que controlar essa temperatura. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais ar. Quando eu adicionar mais ar, eu vou modulando e vou diminuindo essa temperatura e vou diminuindo a emissão de NOx. Beleza? Por outro lado, outra coisa que eu falei, né, na combustão incompleta, se eu adicionar menos ar, eu vou estar formando monóxido de carbono, que pode ser usado como combustível. Beleza? Então a combustão incompleta tem suas utilidades também. Tá bom? E o que acontece também? A gente tem aqui hidrocarbonetos não queimados, e isso vai variando também conforme a gente muda a razão ar combustível. E aqui está a nomenclatura também bem importante, uma mistura rica e uma mistura pobre. Uma mistura rica em combustível com relação ao ar. Mistura pobre em combustível com relação ao ar. Beleza? Então a combustão real, gente, todo carbono é transformado em CO2, né, a partir do momento que a gente tem ar teórico. A gente está vendo aqui que não é bem assim. A gente está vendo que a gente tem um pouquinho de combustível também, sempre vai ter um pouquinho que não é queimado. Por quê? Repito, porque a combustão não é uma equação matemática, gente. A combustão é uma forte relação de probabilidade. As moléculas têm que se chocar do jeito certo, no ângulo certo, tudo certinho, para quebrar as ligações e formar novos compostos. Beleza? Então, a gente vai modelar, porém, para a gente poder realmente prever quais vão ser os produtos. Se eu estou botando ar teórico, é CO2 e água. Não necessariamente. Para a gente poder realmente trabalhar e saber o que vai ter no produto, a gente precisa de ter um equipamento a mais, precisa ter um analisador para a gente verificar os compostos do produto. Agora eu sei quais são os produtos, eu sei o que eu vou ter aqui de reagente e tal. Agora eu consigo calcular a energia liberada, qual é a temperatura que esses produtos vão sair e tal. Aí a gente consegue evoluir um pouquinho na nossa conversa, beleza? Mas aqui, por via didática, a gente vai trabalhar primeiro com a modelagem da combustão, beleza? Então, gente, isso que é o que eu queria falar com vocês hoje. Só que agora a gente vai fazer os dois exemplos aqui para fixar o conteúdo que eu acabei de falar, que é essa parte introdutória da combustão. Beleza? Então a gente vai ver o seguinte. A gente vai ter aqui uma câmara de combustão e vai ocorrer a reação, né? Então, 1 kmol de octano, C8H18. Beleza? Regrinha, né? Para lembrar aqui, qual é a composição? MET, ET, PROP, BUT e por aí vai. Eu vou ter aqui a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Beleza? Então, metano, um carbono só. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4, CH4. O octano, que é a composição majoritária da gasolina, né? 8 vezes 2, 16, 17, 18. Beleza? Soma 2, chega no 18, então está aqui a composição do octano. Então, 1 kmol de octano é queimado com ar
que contém 20 kmol de oxigênio, como é mostrado aqui embaixo. Supondo que os produtos estejam apenas com CO2, água, oxigênio e nitrogênio, determina o número de mols de cada gás nos produtos e a razão ar combustível para esse processo de combustão, beleza? Reparem que nesse momento a gente ainda não está entrando na parte energética do processo, beleza? A gente vai, hoje é balanço de massa, então hoje a gente vai ficar com essa tarefa do balanceamento da reação, para depois a gente evoluir e aplicar o balanço de energia, beleza? Então a primeira coisa, gente, é o seguinte, vamos escrever a reação. Então é o seguinte, o meu reagente é o quê? Meus reagentes são o quê? O combustível e o ar, né? Então o combustível está aqui, 1 kmol de octano vai reagir com, eu sei que são 20 kmol de oxigênio. Então, se o ar é 1 para 3,76, já posso botar esse 20 aqui. Beleza? E eu vou ter a combustão completa, contendo CO2, água, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Primeira coisa, se eu bater o olho aqui, eu ver tem oxigênio livre, eu tenho ar em excesso. Beleza? Então, quanto seria o ar teórico? Eu corto esse oxigênio daqui e eu posso calcular a reação novamente. Aí eu vejo esse valor aqui que vai mudar. Tá? Agora, se eu tenho oxigênio livre aqui, eu posso dizer que eu tenho ar em excesso. Quanto em excesso? Aí você tem que comparar o ar teórico com o ar em excesso. Beleza? Então vamos lá. A gente quer obter x, y, z e w. Né? Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer o balanceamento da reação e a gente vai analisar cada um dos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Então a gente faz de um em um aqui, ó. Carbono, eu tenho 8 kmols de carbono no reagente. Tem mais algum carbono aqui? Não. No produto eu só tenho carbono no CO2. Tenho X. Então carbono no X é igual a 8. Consegui determinar quanto de CO2 eu tenho. Agora, hidrogênio, eu tenho 18 kmols de hidrogênio no reagente. Oxigênio e nitrogênio, então não tem mais nada de hidrogênio aqui. E nos meus produtos eu tenho 2y kmols de hidrogênio. Então 18 é igual a 2y, y igual a 9. Bem direto. Oxigênio, eu tenho 20 vezes O2. Então, eu tenho 40 kmols de oxigênio. Beleza? Nos meus produtos, eu tenho 2x mais y mais 2z. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, z, a gente já tem x, já tem y, z igual a 7,5. E o nitrogênio é direto. Tenho 20 vezes 3,76. Beleza? Bato aqui. É o valor de W. Então, 75,2 é o coeficiente de W. Então, a gente pode ter a nossa reação escrita da seguinte forma. Reagentes estão aqui. 8 CO2, 9 H2O, 7,5 O2, 75,2 N2. Beleza? Então, está aqui a nossa reação balanceada. E o que mais o problema quer? Número de mols de cada gás e a razão ar combustível. Então, razão ar combustível vai ser a massa de ar pela massa de combustível. A massa de ar é o quê? É o número de mols de ar que eu tenho. Então, eu tenho 20 vezes 1 mais 3,76, 20 vezes 4,76, vezes a massa molar do ar, 28,34. Tem bibliografias que já vão aproximar para 29, não tem problema. Beleza? Então, aqui, fazendo essa multiplicação, tem a massa do ar em quilogramas. E eu tenho 1 kmol de combustível e a massa molar desse combustível, que é o carbono 12, hidrogênio 1, né, 8 vezes 12 mais 18, tenho 114 kg por quilomol. É a massa molar do octano. Fazendo essa conta aqui, a gente percebe que a gente vai ter uma razão ar combustível de 24,08 kg de ar por quilograma de combustível. Beleza, gente? Se a gente quiser fazer isso na base molar, é só a gente cortar fora as massas molares. Aí seria a razão ar combustível na base molar. Seria, então, 20 vezes 4,76. Dividido por 1, porque eu tenho 1 kmol só de combustível.
A gente teria aqui o resultado em quilomols de ar por quilomol de combustível. Tá bom? Bom, gente, vamos para o próximo. Se tiver dúvidas, podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, no próximo exercício, agora a gente vai trabalhar com combustível com a composição bem variada. Vai ser apenas octano, por exemplo, né? Então, um carvão que tem uma análise elementar na base mássica. A análise elementar é o nome já diz, gente. É a análise que vai nos dizer elemento por elemento. Se está na base mássica, então essa porcentagem é em massa, em função da massa total. Então, vai ter na base mássica 84,36% de carbono, 1,89% de hidrogênio, 4,4% de oxigênio, 0,63% de nitrogênio, 0,89% de enxofre, 7,83% de cinzas, que são não combustíveis, ou seja, a gente vai poder ignorar essas cinzas que elas não vão reagir. E é queimado com ar teórico. Ar teórico, então, vamos lembrar a definição de ar teórico. Ar teórico, ou ar estequiométrico, vai ser a quantidade de ar que me garanta que eu não tenho nenhum oxigênio livre nos produtos, e todo carbono vai virar CO2, todo hidrogênio vai virar água, e no caso a gente tem enxofre, todo enxofre vai virar SO2. Beleza? Então, desconsiderando o teor de cinzas, determine as frações molares dos produtos, a massa molar aparente dos gases do produto e determine a proporção ar-combustível necessária para esse processo de combustão, né, com ar teórico. Então vamos lá, gente. Isso aqui vai ter um passo a passo um pouquinho mais longo, que é o seguinte: a gente vai primeiro, para fazer a nossa reação, a gente vai jogar tudo para a base molar, né? Então como que eu vou fazer isso? Para saber o número de mols de cada componente, eu vou pegar a massa que cada componente tem e dividir pela massa da mistura. Massa total, dividido pela massa molar de cada um dos componentes, beleza? Então é o seguinte, eu vou supor aqui que eu tenho 100 kg da mistura, então, porque qualquer valor depois que eu botar é proporcional, botar 50, botar qualquer outro, vai manter a proporção aqui pra gente, beleza? Seguinte, então, eu tenho 100 kg e 100 kg, então 84,36 seria o de carbono e por aí vai, nessa mesma análise, beleza? E a massa molar eu vou pegar aqui, carbono 12, hidrogênio aqui 2 e por aí vai também. Então, pegando todos esses valores, a gente acha que passando da base molar para base molar, da base mássica para a base molar, a gente tem essa quantidade molar de cada um dos meus componentes do combustível. Tá bom? Agora, dessa forma, a gente consegue escrever a reação. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, A vezes uma mistura ar. Esse A aqui, gente, representa para a gente, então, a quantidade de ar teórico. Beleza? Isso aqui que vai modular para a gente a reação para saber o que vai ter do lado de cá. Então, ar teórico é o mínimo para ter a combustão completa sem oxigênio livre. Então, todo carbono vira CO2, todo hidrogênio vira água, todo enxofre vira CO2 e o nitrogênio é inerte de um lado para o outro. Beleza? Então, está aqui nossa reação. Falta a gente encontrar, então, esses coeficientes estequiométricos dos produtos. Então, a gente vai balancear a reação, gente. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Chons, no caso, né? Então, vamos lá. A mesma coisa que a gente acabou de fazer. A gente vai determinar os valores dos coeficientes estequiométricos. Eu olho o que tem de carbono de um lado e do outro. No produto só tem carbono no CO2. Então, X igual a 703. Hidrogênio, eu tenho 2 vezes 0,945. Só tem esse hidrogênio do lado de cá. Do lado de lá eu tenho 2 vezes Y. Beleza? Então, 2 com 2 vezes aqui, corta, fica direto só aqui, Y igual a 0,945. Oxigênio. Uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos, gente, é aqui, CO, CO2, beleza? Que às vezes vocês vão se confundir, passar batido. Por exemplo, aqui na água, H2O. Tem um 2 aqui não, então fiquem atentos também nisso. Então, oxigênio, 2 vezes aqui, 0,1375, mais 2 vezes A. E do lado de lá, dos produtos, eu tenho 2 vezes X, mais Y, mais 2 vezes Z. Beleza? Eu já tenho X, já tenho Y. Eu não tenho A e não tenho Z.
né? Então, eu preciso achar esse Z. Como que eu acho? Eu vou direto no enxofre aqui, ó. Eu só tenho enxofre aqui, 0,0278. E do lado de cá, eu tenho Z. Então, Z, 0,0278, jogo aqui, consigo achar o valor de A. A igual a 7,393. Então, essa aqui é o coeficiente para ter a quantidade de ar teórico na minha reação. Beleza? Nitrogênio, eu tenho aqui 0,0225 do combustível, mais A vezes 3,76, que é a quantidade de ar, né? E olha só, reparem que aqui eu estou fazendo com N2 direto. Por quê? Porque como o nitrogênio é inerte, ele vai estar sempre com N2 aqui para gente. Beleza? Ah, vou fazer com N. Então multiplica por 2 dos dois lados. Vai dar no mesmo, tá bom? Então eu acho o valor de W aqui. Beleza? Então agora eu tenho minha reação pronta. Então, o problema aqui é as frações molares. Ah, você já tem a fração molar do combustível? Não, eu tenho a quantidade de mols de cada um dos meus combustíveis. Beleza? Para achar a fração molar, eu vou pegar a quantidade de mol de cada combustível e dividir pela quantidade de mols da minha reação, da minha mistura. Isso a gente viu na aula de mistura de gases, 2 aulas atrás, beleza? Então a gente vai aplicar direto isso. Então, se eu somar todos os coeficientes estequiométricos dos meus produtos, eu vou ter um total de 35,82 kmol. E se eu sair dividindo agora x, y, z e w, por isso eu vou achar minhas frações molares de cada um dos meus compostos presentes no produto. Tá bom? E, por fim, o problema que é a proporção, a razão ar-combustível necessária. Para isso, ele quer a massa molar aparente antes, desculpa. A massa molar aparente é o quê? A massa da minha mistura dividido pelo número de mols da minha mistura. Quilograma por quilomol. Para achar a massa da minha mistura, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o número de mols de cada um dos meus componentes da minha mistura pela massa molar dele. Vou fazer isso para o CO2, para o H2O, SO2 e N2. Então, vou somar esse total. E o número de mols da mistura, a massa da mistura é o numerador, né? E o denominador, o número de mols da mistura, é a quantidade de mols. Eu vou somar aqui, ó, a quantidade de mols de cada um dos meus componentes. Beleza, já tem esse valor. Então, fazendo essa continha, a gente acha que a massa molar aparente da minha mistura, dos produtos, vai ser de 30,9 kg por quilomol da mistura. Para fechar, razão ar-combustível. Para achar razão ar-combustível na base mássica, eu preciso de quê? Da massa do ar e da massa do combustível. Qual é a massa do ar? Então, eu vou multiplicar o número de mols do ar que eu tenho pela massa molar do ar. Massa molar do ar, aproximadamente 28,80 e poucos. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, A vezes a quantidade de mols do ar, que é o quê? 1 mais 3,76. Então, A vezes 4,76 vezes a massa molar do ar, dividido pela massa do combustível, que a gente assumiu aqui ser 100. Beleza? Então, dessa forma, a gente tem, na reação do carvão, deste carvão com ar teórico, a gente tem 10 kg de ar para cada quilograma de carvão. Beleza? Uma curiosidade não, informação, né, sobre o carvão, que vocês vão reparar que ele é majoritariamente carbono. Né? Tá bom, gente? Então, assim a gente define a razão ar-combustível. Se fosse na base molar, a gente pegaria, então, número de mols de ar, e a gente cortaria, então, essa massa molar aqui, A vezes 4,76, pelo número de mols no combustível, que a gente teria que fazer a proporção aqui. Beleza, gente? Então, gente, na próxima aula a gente vai dar sequência. Hoje a gente focou no balanço de massa das reações, fizemos o seu balanceamento. E na próxima aula a gente vai entrar no balanço de energia dos sistemas reagentes. Vamos ver agora a questão de quanto de energia libera ou consome durante uma reação. Beleza? Então, encerro por aqui.